Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, amigos do nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios residenciais aqui da região da Grande Florianópolis. No ar, aqui no canal 4 da NET de Florianópolis, sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios, com o nosso tradicional abraço inicial ao professor Sionésio da Cronos e também ao senhor José Nitro da Casas da Água. E o nosso condomínio hoje está toda quinta-feira, às 5 da tarde, sábados, 7 da noite e também às segundas-feiras, 21 horas, levando informação aqui para você ter uma melhor gerência, uma otimização dos recursos dentro do seu condomínio, que é esta pequena sociedade, uma micro-sociedade. E eu gostaria de levantar 2 pontos hoje, seu Alfredo. Estamos aqui no estúdio sempre com o seu Alfred Heimann, presidente do Sindiconde. Eu gostaria de levantar 2 questões hoje. Telefonia, mas essa a gente liga depois, né? Os problemas com as telefonias nos condomínios. Mas há pouco o senhor conversava com um dos visitantes aqui da TV e estavam dizendo que o condomínio é proprietário tanto do terreno como do subsolo e também da parte aérea. É isso mesmo? Boa tarde. Sim. Bom. É essa confusão que não é todo mundo faz, mas quem conhece a área, não é naturalmente sabe que um condomínio horizontal, ou seja, horizontal... De casas? Não. O condomínio horizontal é aquele que está dentro de edifícios. E o vertical? Vertical é aquele que é composto de casas. Uau! Por quê? Porque as casas estão ou num loteamento, ou um lote, ou alguma coisa assim, ou várias casas que formaram lá um condomínio, e ela é dona daquele terreno. Não é? Aquele condomínio é dono daquele terreno, também para baixo. O subsolo também lhe pertence, né? Não é ir para cima também. Ele pode levantar ali um prédio de não sei quantos andares. Ele só não pode chegar a determinada altura, porque aí então existem leis especiais, não é problema de transporte aéreo e essa coisa toda. Plano diretor. Mas não é por quê? Porque você é dono do vertical, para cima e para baixo. Por isso se chama o condomínio de casas, chama-se vertical. Porque é proprietário. Enquanto que o condomínio horizontal é aquele que não é em edifícios, onde você é dono do só naquele pedaço do horizonte. Não é, e o de cima é outro dono e assim por diante, tá me entendendo? E para baixo da mesma forma. Eu não sabia que era tão confuso assim. Sim. Isso nós discutimos uma ocasião em São Paulo, num congresso lá, e aquilo deu motivo para discutir quase 1 hora. Mas resolveram deixar como está. Tanto os engenheiros como os advogados, na ocasião, defendiam, não é, ferrenhamente essa posição. Né? Principalmente para se colocar as leis, não é, sobre condomínios que tem algumas diferenças entre você ser dono de fazer parte de um condomínio dentro de uma área loteada ou ocupada, uma área fechada, ou às vezes nem é determinado, não é, como digamos assim, numa grande chácara você bota, não é, 20, 30 casas e quase, cada um é dono da casa e ocupa, na verdade ele é dono daquilo que a casa ocupa, os demais faz parte da área comum. Olha só, interessante isso. Ele é muito discutível, ele é uma coisa bastante complexa e de interpretações diferentes. Se passar um urubu em cima da minha casa, eu posso derrubar ele sem o IBAMA me incomodar? Não, mas aí você está cometendo um outro delito. Não é que... Não é... Existem regras para isso aí. Não posso alegar legítima defesa e derrubar o que passar no meu espaço aéreo? Não. Olha. Lógico que não. Então tá bom. Muito bem. Até isso a gente aborda aqui no nosso condomínio hoje, né? Para você
ter experiências. Aliás, o Sindiconde é um acúmulo de experiências, né, em qualquer área. Na manutenção hidráulica, elétrica, atualização dessa questão da eletricidade que está todo dia trazendo novidades, gestão de pessoas, da segurança, da área comum e tudo mais. Inclusive a parte de telefonia, não é, seu Álvaro? Como é que se equaciona uma questão de telefonia? Pode ter uma central própria daquele condomínio? Ou pode ter um telefone só por condomínio? Como é que se pode gerenciar uma questão de telefone para não ter problema dentro de um condomínio? Silvio, a evolução nos tempos modificaram muito essas situações. Antigamente, você tinha um prédio, se você não botasse um porteiro eletrônico para falar ou para você fazer uma comunicação interna entre condôminos, e isso tudo era montado através de telefonia, mas isso aí, esses tempos acabaram. Hoje você tem um celular, o vizinho todos eles têm um celular, e quando está um real interesse, eles vão buscar os números dos celulares, não é para comunicar-se entre si. O telefone fixo, hoje, ele está tão caro que não vale mais a pena ter. Não vale mais a pena. Por quê? Porque ele tem manutenção, ele tem uma série de coisas que você pega uma Oi da vida ou pega qualquer uma delas aí. A Oi agora cortou o telefone do sindicato lá, estou uma semana sem telefone, porque tem um problema na rede. E até agora eles não deram solução para nós. E nós estamos sem telefone. Nós podemos chamar pelo telefone, mas não receber. Não recebem. Isso é um absurdo. Quase dá saudades da Telesp. E depois você vai chamar uma empresa dessa, essa empresa sabe onde é que ela está? Está lá no interior do Rio de Janeiro, não sei, ou de Brasília, ou alguma coisa assim, e isso lá comanda o país inteiro. É um problema isso, hein? E aí você pega um técnico, esse técnico te dá várias opiniões, mas só não te dá as opiniões, mas não te dá as soluções. E isso está ocorrendo aí de monte. E nós somos uma das vítimas disso aí. Não teve outro jeito, entrei com uma ação na justiça, mais uma vez, certo? Entrei com ação na justiça contra a Oi, e ela vai pagar pela má prestação de serviço, como já aconteceu com o meu celular. Né? Voltou a funcionar, aliás, o celular? Está vivo? Sim, eu mudei depois. Hoje eu tenho o meu celular Enfim, é uma das quatro. É da TIM, né? Tem a TIM, a Claro, a Oi, o Tim Maia. Eu sei que a Oi, eu entrei com uma ação contra eles uma ocasião, uns 2, 3 anos atrás, e meu advogado foi competente o suficiente, eles me indenizaram. Não é? O maior número de reclamações no PROCON é das telefônicas. Sim. Essa é a que mais dá problema. Mas veja bem, Silvio, não é a telefonia, como toda tecnologia, certo, de um modo geral, ela precisa ser muito bem instalada. Ela precisa ter uma retaguarda técnica muito forte para poder fazer ela funcionar. Você vê, vou dar aqui, essa lâmpada LED é muito boa. Ela realmente fornece economia, mas a instalação tem que ter uma instalação correta. Não é só chegar e botar às vezes não dá resultado nenhum. A energia elétrica está sofrendo uma mutação violenta, né? E rápida. E você vê que hoje já se fala que a energia hidráulica está muito cara. E realmente está. Energia elétrica a partir da hidráulica, é isso? É a partir da hidráulica. Muito cara, mas é a mais barata que existe. É o que você pensa. Depois que paga a implantação da barragem... Ah, bom, mas aí até aí.
alguém tem que pagar o investimento, alguém tem que pagar... O custo social do alagamento. O custo social dessa coisa toda. Resultado, hoje a energia hidráulica está cara, ela tem um custo elevado, por quê? Não é a transmissão dela, não é passando de uma energia... de alta tensão para baixa tensão. As tensões de baixa... eu agora me falta o nome. Essas redes de alta tensão? Mas a transmissão dessa energia, ela tem que ser de uma forma e depois ela tem que sofrer alterações e de uma manutenção muito elevada, muito cara, né? E essa energia, digamos assim, ela tem um tempo de vida, digamos, certo? Ela não é uma coisa para toda a vida. Ela tem que ser consumida. Ela tem que ser consumida na hora. Não dá para acumular, né? E hoje, queiram ou não tá aí a energia solar, né? A energia limpa, né? Limpa, não é sem poluição e aquela coisa. E que você, como está acontecendo na Europa, você vai para a Alemanha hoje, também não tem uma casa que não tem em cima da casa dele um aquecedor solar, um receptor de energia solar, não é para eletricidade, aquecimento e tantas outras coisas, certo? Isso lá que estão sofrendo com o inverno, eles sofrem muito. Imagina no Brasil, o Brasil se instalar isso aí, mas sabe por que não instala? Porque quebra a indústria. A indústria o poder de não é manter esse sistema. Manter todo mundo como contribuinte forçado no seu negócio. Sem você saber como vai a tua conta é lançada. Aí vem aquela coisa, não, agora nós estamos padrão verde, daqui um pouco nós estamos no azul. Na bandeira vermelha. Nas bandeiras, não é? E a bandeira brasileira é amarela, verde e azul, né? E a gente está sempre no vermelho, né? E a gente está sempre no vermelho. Né? Isso é uma dica importante, né? Que se cuide. Eu nunca coloquei a conta de telefone para débito automático. Porque eu acho que aí dar um cheque sem fundo, um cheque em branco, né, para o operador. Porque eles lançam o que querem ali na conta, né? É um problema débito automático. Depois, para correr atrás... e depois outra coisa, Silvio, a telefonia, não é? Ela realmente, a qualidade da telefonia está muito ruim. Está ruim? Mas tem ligações internacionais que é melhor do que ligar para a Trindade? Sim, não tem dúvida. Não tem dúvida. Não, você... Hoje foi o caso. Eu saí de casa, né, e liguei para cá. Ninguém me atendeu aqui. Né? Aí, quando eu fui ver no celular, caiu a ligação. Né? Tentei de novo, aí deu 2 batidas e acabou. Aí eu liguei para o Renato. Renato, fala que eu telefone para a TV e fala para o Silvio que eu estou no táxi, eu estou no Uber, e eu estou um pouco atrasado porque teve um desastre ali na Trindade. Né? Um acidente? Acidente lá com um motoqueiro, então trancou uma coisa muito lá. Né? E parece que até teve óbito lá. Mas, de qualquer sorte, quando você precisa, na verdade, você tem dúvida se ele funciona ou não. Certo. E você não tem a quem reclamar. O Chico está lá em Roma e não dá solução para nós. O Chico? O Francisco. O nosso amigo Chico Hermano? Mas... talvez só com uma boa reza ainda, seu Alfred. Muito olho aberto, porque... Muito. As telefonias é um bando de vivaldinos. Só o Papa para resolver, porque o resto não tem quem resolva. O nosso querido Romeu Falcone, que tinha programa aqui conosco, é uma turma de vivaldinos, essa Vivo aí, né? Sim. Uma dica para você ficar de olho, né? Checar a sua conta do telefone, ver os lançamentos que há e não engolir sapo por lebre, né? Gente, por lebre. Nós estamos falando em contas. Eu acho que nós somos obrigados, nós devemos ser um pouco mais de responsáveis com a gente mesmo em
trabalhar e realmente conferir as tuas contas. Ser mais cuidadoso consigo mesmo, seu Alfredo? Aquela conta do supermercado, aquela conta ali de vez em quando tá super, registros diferenciados lá no caixa e coisa. Não é, você recebe coisa e tal, quanto é que foi, aí tu faz o cheque, o débito em conta e coisa e tal, e não viu confere, não conferiu a conta, os preços, a digitação. A indicação e coisa. E então, não é isso nos condomínios, Silvio. Ganha uma proporção? Ganha uma proporção violenta. Eu quero dizer para vocês que nós tivemos uma receita muito, muito, muito aquém daquilo que nós estávamos esperando. Ao ponto de dizer que se não houver uma reação nisso aí, nós não vamos mais atender condomínios que não estejam em dia com seus pagamentos. Porque eu não acho justo, Silvio, que nós tenhamos a obrigação de atender a um cliente que não está em dia. A Unimed não te atende se você não tiver em dia com a conta. A Celesc não te dá de energia se você não tiver a conta em dia. Com a conta em dia. A água é a mesma coisa. Porque os condôminos, que são muitos que procuram a gente, não é para soluções. Silvio, eu afirmo com absoluta certeza, 95% dos condomínios que estão, digamos assim, que tem elevador no prédio, 95%? 95%, se tivessem pagando o sindicato e se informassem do que onde eles podem diminuir seus custos, eles estariam ganhando, meu Deus, não é, sem número. Hoje um condomínio vai pagar cerca de R$25 por mês. 60 centavos por dia. Para ter essa informação. E, no entanto, estão pagando aí 200, 300, 500 a mais no elevador, na energia elétrica, na água, na mão de obra, na hora extra. Dá para otimizar a operação de tudo? Eu digo honestamente para você, né, que aquilo que nós temos recebido, e quantas pessoas vão para lá reclamar, pois é, o condomínio está caro. Digo, está caro mesmo. Está mal administrado. Mal administrado. Mas já não está enxuto assim ao máximo? Ou eles é que não estão sabendo enxugar essa coisa? Eles não sabem enxugar. Eles não conferem uma conta de água. Porque veja bem, Silvio, eu já disse isso aqui na televisão uma ocasião, a energia elétrica que vem para o condomínio aqui, certo? Ela passa por um transformador e que tem uma entrada para todas as salas. E cada sala, então, depois dessa entrada, tem um medidor, certo? O que não tem na água, por exemplo, mas que também não soluciona o problema de economia. O que ocorre com isso aí? O condomínio faz todo um investimento, faz toda uma manutenção para que não hajam perdas de energia elétrica. E quando ele consegue fazer isso aí, ele também está beneficiando diretamente a conta de cada um dos condôminos. Todo mundo ganha junto. Todo mundo ganha junto, só que eles não olham nem as contas de telefone deles, de energia deles. É débito em conta, assim, direto. Já é uma loteria entender o que diz a fatura, né? Então, gente, eu fico muito triste, que os condomínios, síndicos e principalmente administradoras de condomínio, que não têm nenhum interesse que os condomínios paguem o sindicato. Para não ter fazem questão de dizer, não paga o sindicato porque não é obrigatório.
Não é obrigatório para quem não pensa em economizar, em otimizar. Não. Acontece o seguinte, 90% deles têm medo de que se olhe as contas do condomínio, não é na área de consumo. Na área de consumo. Energia, como fazer uma economia de energia, como fazer uma economia de água, exatamente onde está o grande filão da falta de conferência. E a mesma coisa a mão de obra, né? Mão de obra também? Sim, de um modo geral, a mão de obra. De manutenção dessa questão elétrica ou do condomínio em geral? Do condomínio no seu todo, de pessoal. Né? Quantas pessoas realmente são necessárias? Eu vou te dar um exemplo. Não, eu não posso falar nisso porque não é o... segredo de justiça ainda? É segredo de justiça? Não é segredo de justiça, mas a nossa segurança no CISA Center, por exemplo, melhorou, mas muito, enquanto nós estamos mantendo a ascensorista no elevador. A ascensorista, ela é uma recepcionista disfarçada. Uma recepcionista é uma pessoa que está ali e está observando as coisas, leva o pessoal, além de prestar um serviço bom para aquele que não sabe andar, não é dentro de um elevador, ela presta o serviço para a segurança, porque prédio onde tem... Circula muita gente. Circula muita gente. Você pode botar 10 guardas lá embaixo, faz menos efeito do que uma ascensorista. Olha, é verdade, né, senhor? Ela que está de olho, consegue medir ela está de olho e coisa, não é? E o percentual de assaltos no condomínio é zero, praticamente, num condomínio onde tem ascensorista no elevador. Olha, interessante, hein? Hein? Ali é o legítimo em que o barato não sai caro, né? Exatamente. Quanto custa um guarda e quanto custa uma ascensorista. Não é só fazer as contas. Sem falar na humanização do atendimento, né? Sim. Uma pessoa ali, não uma máquina. Pessoas com problemas de físicos, idade, saúde e outras mais, certo? Que precisam, às vezes, ser conduzidas. É uma outra realidade. Seu Alfred, quase já no final do nosso tempo, o que mais consome energia dentro de um condomínio? O que mais consome energia? Não é produzir calor? Já que estamos agora no inverno, né? Tudo aqui... O ar-condicionado ele consome bem, certo? Depende naturalmente da sua potência e instalação. Não é? O desperdício, que é o que mais consome. Lâmpadas ligadas, elevador. Lâmpadas ligadas, computador que deixa ligado, não é o dia e noite, não é ali naquele... o LEDzinho? No LEDzinho, e aquilo vai comendo, não é, devagarzinho, vai comendo pelas beiradas, como se diz, certo? E as instalações mal feitas, a falta de manutenção da energia da rede, porque a perda é real. Eu tenho por experiência própria. Eu duvido, qualquer condomínio, seja ele residencial, comercial, se eu entrar dentro de um condomínio daquele, me dá os mapas aí de consumos e coisas que a grande maioria não tem. Nem tem. Não. Sabe o que acontece? O síndico recebe a conta, a luz chegou. Chegou a luz. O zelador ou o porteiro, quando não ainda, até é a faxineira que vai, ela pega e manda para o contador. O contador nada mais faz do que pagar Só mais um número. Hein? Só mais um número, não está nem preocupado de onde vem, para onde vai. Não, quando vem, se gastou, se não gastou e coisa. Ele não, o síndico, não vou falar, mas o síndico não tem um mapa na frente dele para saber o que ele está fazendo daquele condomínio. Ele não sabe administrar. É bom? Ele pensa, fazer um pouquinho de economia daquilo, e daquilo lá e coisa. Quando principalmente as mulheres,
elas pensam no material de limpeza e aquela coisa toda, né? E elas estão economizando assim e a coisa está saindo aqui do outro lado. Como dizem os antigos, não adianta botar com a pá para dentro se a mulher com a colher, se alguém com uma colherinha joga fora pela janela. Não tinha exatamente. esse ditado, né? Então isso é o que ocorre na grande maioria dos... Grande, mas é um percentual violento. Não é? O que se joga fora de energia, o que se joga fora de água, o que se joga fora de tempo e mão de obra. Tá? E isso tudo você pode otimizar com os serviços prestados pelo Sindiconte. Nós damos para uma orientação, né, para os condomínios que estejam em dia com as taxas do sindicato. Eu não vou mais... Porque o Silvio, veja bem, não tem graça nenhuma eu ficar lá um dia inteiro praticamente, ou deixar alguém à disposição, não é, de 1h da tarde, 5h da tarde, 6h da tarde, à disposição, não é de um condômino que não paga. E ele quer vir lá só ganhar benefício. Ah, não, senhor, porque o nosso empregado lá não é, fez isso e aquilo. Você vai reclamar lá no sindicato dos empregados. Ah, não, eu já fui lá, mas ele... Tem que ajudar a manter a estrutura, né? Não, então você faz o seguinte, você pega um advogado, contrata um advogado para resolver, vê quanto é que custa. Inclusive o corpo jurídico, né, o Sindiconde dispõe, né, de uma assessoria já expert na questão dos condomínios. Para fechar, então, você pode entrar sobre essa questão da contribuição sindical, né? Você pode entrar no sindiconde.com.br, à direita da sua tela, no caso aqui, né? Aqui fica tudo invertido, né, Celso? À direita da sua tela tem um link, boleto para a reversão patronal. Você imprime, paga e garante aí um ano inteiro de serviços, assessoria prestado pelo Sindiconte para a boa gestão do seu condomínio, do seu espaço residencial. De 1 às 5 da tarde, ali na sobreloja do Bloco B, de 1 às 6 da tarde, na sobreloja do Bloco B do CEISA Center, na rua, no número 183 da Osmar Cunha. É isso, né, senhor? O edifício CEISA Center. Edifício CEISA Center, que há pouco comemorou seus 40 anos de idade. Em pé firme e econômico, né? Está lá para quem quiser visitar e aprender, né? Silvio, as pessoas reclamam, não é, do custo condominial. Mas as pessoas não se integram, digamos assim, o que é esse custo. Outro dia eu chamei todos os membros do conselho do prédio. Vocês querem saber onde é que nós gastamos dinheiro? Então nós saímos do teto do prédio até no subsolo. Uma vistoria. Fazer uma vistoria. Dentro do CEISA você não encontra uma coisa desnecessária fora do lugar. Uma coisa desnecessária ou um gasto desnecessário, alguma coisa. Não é em manutenção. Você tem que dar manutenção. Porque se você não der manutenção hoje, daqui um pouco ela vai custar 2 vezes mais. Isso é igual a um veículo. Não é? Se você está com o teu carro que está com a pastilha de freio já gasta, se você não trocar, daqui um pouco é a pastilha, o disco de freio e assim por diante, vai acumulando uma série de coisas. Vai piorando a situação. Vai piorando cada vez mais. Manutenção é importante, então, é o mais importante. É o mais importante. Não é? Ele se dilui, não é num todo. Eu ontem autorizei, por exemplo, a colocar uma nova bomba de recalque de água. De água, para subir a água lá para cima? Não, para tirar a água do subsolo, água de esgotar o subsolo. Acumula ali, é? Acumula. E simplesmente se você fizer a conta do investimento por benefício que faz, o investimento se paga em 90 dias. E o benefício para muitos anos. O resto da vida, né? Uma bomba de recalque, manutenção. Esse tipo de... Não é quando você tem as garagens no subsolo que... Excesso de umidade, né? Excesso de umidade. E sobe água do lençol freático, de tudo, né?
né? E às vezes chuva, às vezes entra água de outras formas. Eu acho que poucos edifícios não têm esse problema de água do subsolo, né? A maioria deles. Aqui da Ercílio Luz, por exemplo, era uma barbaridade, né? E as garagens chegavam a ter 2,5 metros de água dentro da garagem e os carros mergulhados lá no fundo. Boiando, né? A Ercílio Luz é a nossa Ercílio Luz, que tem um rio no meio dela, né? O Rio da Boca. Debaixo do 600 passa um rio. Passava um rio. Foi recanalizado. Enfim. Tudo questões que têm que ser levado em conta, né, para otimizar aí a utilização dos recursos dentro do condomínio. E não só também para a economia da sua unidade, Silvio, mas para a natureza, né? A gente precisa saber onde é que aperta no bolso. Não dá para você colocar dentro de uma galeria do 6 a Centro, uma loja, não é para vender artigos de alto luxo. Alto luxo, sabe onde é que as pessoas compram? Em Nova York. Certo? Tem que ser adaptado ao mercado. Tem que se adaptar ao mercado e não é se adaptar, não é ao consumo normal de uma cidade, de um local como aquele. Nós temos lojas aí espetaculares e aquela coisa toda, está todo mundo berrando que não estão vendendo. Lógico, porque as coisas de primeira necessidade são prioridades. Nós temos, o Silvio, uma coisa no Brasil que poucos lugares têm e que estejam passando dificuldade. Olha ali para a Venezuela, olha aí para a América de um modo geral. Nós temos comida. Sabe o que é comida? É aquilo que entra na boca, não é? Nós temos no Brasil uma farta comida e se você não tiver, não é uma comida de luxo, mas tem ali no mercado, tem ali no sacolão, alguma coisa, você tem ali batata, você tem ali o aipim, você tem ali, não é, uma série de coisas que não precisam, não é custar tão caro e ter uma sobrevivência. Uhum. As coisas simples é que fazem a vida do dia a dia, né? Tanto que você vai para o interior, não é, todo mundo tem seu jardim, tem suas plantazinhas ali, a sua horta, não é? Eu não vou plantar um pé de alface porque eu compro o pé de alface por 50 centavos, 80 centavos. Mas eu preciso lembrar de que aquela alface que está lá, que custa 50, 80 centavos, ela é para ser consumida por aquele que não tem condição de plantar. Sim. Infelizmente não tem condição de plantar. E daí por diante, né? Gente, não é o que se vive errado por falta de educação, principalmente por falta de respeito com o próximo, não está escrito em lugar nenhum. A tal da ignorância, seu Alfredo. O Silvio, respeito ao próximo, respeitar as pessoas, não é, os direitos e os deveres. Isso aí é fundamental. As diferenças, né, senhor? Opa, e como faz? Então, a gente poderia abordar até a questão... Os colégios deviam ter aula... De bons modos. De bons modos e convivência, não é? Principalmente para aqueles que moram em condomínios e apartamentos. O problema já começa na educação, né? Lógico. Já está tudo, para você ver como é tudo interligado, né? E a gente podia, numa próxima oportunidade, falar de novo dos minhocários de apartamento, que também é bom, né? De quê? Minhocário. Sim. O minhocário? Para aproveitar o lixo orgânico que você gera e até ter um canteirinho na sua janela, né? Por que não, né? Ele não funciona. Não? Não. Janela em condomínio, ele causa um problema de segurança muito forte. De muito vento, né? Ventos. Na área de serviço, onde pega um pouco de sol, até pode ter mas nem todos têm essa possibilidade. Então isso aí é uma coisa, digamos assim, muito pontual. Muito pontual e muito hobby. Muito hobby. Mas já, quem sabe, para algum, a gente volta a falar isso numa próxima oportunidade. Por enquanto, fica por aqui esse nosso condomínio hoje, sempre com o apoio da Cronos e também da Casas d'Água, toda quinta-feira, 5 da tarde, sábados, 7 da noite, segunda, 21 horas e ainda depositado no sindiconde.com.br. Uma boa semana, até a próxima quinta, seu Alfredo. Da mesma forma, todos vocês,
não é, que essa chuvinha se mantenha pelo menos aí uns 2, 3 dias para dar um pouquinho de umidade aí para as plantas e coisas, porque elas andavam aí suplicando uma aguinha dos céus. Tá certo, tá certo. E cuide-se aí do vento sul, né? Agasalhe-se. Eu estou hoje agasalhado, eu venho até com o meu bonezinho aqui de lã. Né? Porque não é o velho, velho mas sofre não é, com o frio. Não é aquele cabelo de piscina, como dizem, cabelo de piscina, que enxerga o fundo. Exato. Né? E eu tenho bastante cabelo. Tem sim. Uma ótima semana a todos e até a próxima quinta, então. Para todos vocês, tchau. Apoio Cronos. Casas da Água.